A nossa análise de hoje mergulha numa situação global que está escalando, e de um jeito bem diferente, em duas frentes. Uma de força militar, bem direta, e outra de pura retórica pessoal. Pois é, essa pergunta é o que está no centro de duas crises que correm em paralelo, envolvendo os Estados Unidos, o Irã e, olha, alguns participantes bem inesperados. Bom, vamos entender essa história a fundo. Então, a primeira crise é física mesmo. Ela está centrada num dos pontos mais críticos do mundo para o transporte de petróleo. Navios de guerra americanos agora estão posicionados lá no Golfo de Omã, e com uma missão bem clara: interceptar todo e qualquer navio-tanque que esteja indo em direção ao Golfo Pérsico. O aviso do presidente americano, como dá para ver, é direto, sem rodeios, sem deixar nenhuma margem para interpretação errada. E aqui é que a coisa fica perigosa, a ambiguidade. As regras parecem bem claras, né? Bem rígidas. Mas como é que se prova essa tal de bandeira de neutralidade? Isso não foi especificado. E é justamente essa falta de clareza que joga uma incerteza gigante na mesa e, claro, aumenta muito o risco de um erro de cálculo, de um acidente acontecer. A resposta do Irã veio rápido, mas olha que interessante, não foi com um contrabloqueio no mar, foi com uma ameaça de levar o conflito para um outro campo de batalha. A ameaça é uma retaliação direta, mirando a infraestrutura dos portos de aliados importantíssimos dos Estados Unidos ali na região. E isso aqui ilustra perfeitamente uma estratégia de guerra assimétrica. Basicamente, o campo de batalha é deslocado do oceano aberto para centros comerciais em terra. É uma forma de contornar a força militar superior do adversário. Esse número representa outra carta na manga que o Irã poderia usar. Os aliados do Irã na região poderiam simplesmente fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, por onde passa mais ou menos 13% de todo o petróleo do mundo. É um ponto vital. Ok, agora a gente muda completamente de cenário. Enquanto essa tensão toda acontece no mar, uma outra batalha se desenrola. E essa é travada só com palavras, com posts em redes sociais. Pois é, numa postagem bem longa numa rede social, Donald Trump partiu para uma série de ataques, tanto pessoais quanto políticos, contra o Papa Leão XIV, o pontífice atual. As acusações foram de tudo um pouco, sabe? Desde política externa até uma questão de gratidão pessoal. E teve até um erro ali na identificação do Papa, com um número errado. E para complementar, essa atitude de usar uma imagem gerada por inteligência artificial foi vista por muitos observadores e grupos cristãos como uma provocação direta bem clara contra o pontífice. A reação a essa guerra de palavras acabou criando umas alianças globais assim, bem incomuns, coisas que a gente realmente não esperava ver. A resposta do Papa, que foi dada de dentro do avião papal, foi bem medida, sabe? Contida, breve, claramente buscando diminuir o tom pessoal do ataque. E aí vem a grande surpresa. Uma reviravolta que, olha, era difícil de prever. O próprio presidente da República Islâmica do Irã solta uma declaração pública fortíssima. E para quê? Para defender o Papa Católico e condenar os insultos. É uma aliança, no mínimo, inusitada. Certo, então, o ponto crucial é como é que esses dois eventos, que parecem tão separados, se conectam de verdade. Bom, a conexão está no impacto no mundo real. Tanto a escalada militar quanto essa briga de palavras contribuem para a instabilidade. E a gente vê isso claramente nos preços do petróleo, que disparam conforme a tensão aumenta. O que a gente vê aqui, então, são as duas frentes de um conflito moderno. De um lado, o poder militar bruto, o que chamam de hard power. Do outro, o soft power. O uso das palavras, da influência, para desestabilizar oponentes e até formar alianças inesperadas. E na era digital, essa segunda frente ganhou uma força impressionante, transformando a opinião pública global num verdadeiro campo de batalha. Toda essa situação mostra um cenário onde um post numa rede social pode causar tanta perturbação quanto um navio de guerra, especialmente quando a linha que separa a retórica pessoal da política de um Estado fica cada vez mais borrada. Isso deixa uma pergunta no ar para toda a comunidade internacional.